Olá, tudo bem? Você já pensou em fazer uma dieta? Uma daquelas bem difíceis. Muitos colegas têm essa dificuldade imensa em conseguir emagrecer. E por que eu estou falando hoje de conseguir emagrecer? Porque eu preciso tratar de algo que seja muito difícil para muitas pessoas, para que elas consigam entender questões que são bem difíceis para os nossos pequeninos, principalmente os nossos pequeninos em processo de alfabetização. Você já pensou por que é que muitas pessoas não conseguem emagrecer ou não conseguem engordar? Porque quando você busca uma dieta, ou mesmo um nutricionista, ou mesmo uma academia, você não lida apenas com a questão do eu quero emagrecer, ou eu quero engordar, ou eu quero ganhar massa. Você lida com questões psicológicas e sociais. Você lida com a desaprovação das famílias em relação ao seu corpo. Você lida com olhares constantes de pessoas que estão próximas a você, que fazem questão de evidenciar o quanto você é incapaz, o quanto você já tentou muitas vezes e não conseguiu. Pessoas que constantemente rotulam por conta de você ter mais peso ou ter menos peso. O que se coloca frente às nossas crianças é algo bem similar. Elas precisam lidar diariamente com pessoas que são próximas e importantes para elas, que evidenciam o quanto elas são incapazes. Com as próprias famílias que rotulam, com os seus colegas que xingam porque ele não consegue entender o que eles já conseguiram, e com o professor que, diante de um sistema falido, espera encontrar um culpado para a não alfabetização. Enquanto lá fora muitos culpam o professor, aqui dentro muitos professores culpam a criança. Se a gente parte do entendimento de que a criança não aprende porque ela não quer, ela não aprende simplesmente porque ela não se esforça. Esse nosso olhar para a realidade é um olhar muito simplificado. Eu acho que o que se coloca para a gente refletir é por que a criança não quer. Por que a criança desistiu de tentar? Por que ela acredita que não tem mais capacidade? Por que perdeu a importância, aparentemente, para ela aprender a ler e a escrever? Quantas vezes ela tentou e não conseguiu? Quantas vezes você tentou e desistiu no meio do caminho? Quantas palavras desencorajadoras você ouviu? Quantas e quantas vezes você começou e no meio do caminho, e você começou motivada, mas no meio do caminho, alguém ou você mesmo, os seus problemas emocionais, sinalizaram que você é incapaz, que você não consegue. Nós temos muitas e muitas crianças dentro do espaço escolar que desistiram. E que talvez em algum dia elas comecem a tentar. Mas como aprender a ler e escrever é um processo, e leva tempo. E é um pouquinho mais complicado do que parece. Para a gente parece fácil, mas para eles não é. Eles acabam desistindo. Como você e eu no momento de uma dieta. No momento que a gente vai a uma nutricionista, no momento que a gente contrata um personal trainer, a gente acredita piamente que vai conseguir. A gente começa motivado, a gente segue o plano, o planejamento, a gente escuta os profissionais. Mas diante da sociedade que aponta, diante da família que rotula, diante das nossas dores emocionais, nós simplesmente desistimos e encaramos a realidade que a gente
acredita que é a verdadeira, de que a gente não consegue, que simplesmente não é possível. Mas num determinado momento a gente tenta novamente, e cada tentativa é uma queda, e cada queda é uma desesperança. E cada desesperança leva a gente para um ponto de estagnação onde a gente não consegue avançar, não consegue melhorar, não alcança o nosso objetivo. Por que a gente acredita que com a criança é diferente? Por que a gente acredita que a criança não tem problema? Que ela não lida com pressões sociais? Que ela não lida com pressões psicológicas? Que ela simplesmente não aprende porque ela não quer aprender, porque ela não tem mais preocupação nenhuma na vida? As crianças, elas têm sentimentos, elas têm problemas, têm dores que são ocasionadas por adultos e que são ocasionadas por outras crianças. Elas não têm o poder de escolha que muitos de nós têm. Elas não têm a maturidade emocional que muitos de nós têm. E a gente ainda ousa colocar na conta de uma criança o problema do não aprendizado, o problema dela estar desmotivada, o problema de ela muitas vezes estar infeliz e dela ter desistido de aprender. Porque alguém evidenciou que era impossível, que ela não conseguia, porque ela tentou 1 milhão de vezes e não conseguiu. Por que o adulto pode tentar 1 milhão de vezes e não conseguir? E não gosta de ouvir que é porque ele não quer? Ora, as pessoas não emagrecem simplesmente porque elas não querem. Existem muitas falas irresponsáveis que dizem é só fechar a boca. Não é. Porque o problema, muitas vezes, não está no que você come. Está nas questões emocionais e sociais com as quais você lida todos os dias. Se você assiste programas de peso, de sobrepeso, você percebe que os profissionais da área médica, eles atuam junto a psicólogos, a psiquiatras, a terapeutas, porque eles sabem que o problema não é tão simplesmente a pessoa não querer parar de comer. É muito mais do que isso. Enquanto a gente, sendo profissional que nós somos, enquanto a gente não conseguir entender que não é um não querer, não é uma falta de desejo apenas, não é uma falta de vontade apenas, não é que eu não quero aprender, que existem outras questões que precisam ser tratadas. Enquanto a gente não tiver um olhar humanizado para a criança, é só reter, é só reter que a criança vai querer passar de ano. Não funciona assim. Quisera eu que fosse tão fácil, que retendo uma pessoa, ela quisesse passar de ano e ela começasse a estudar. Não funciona assim. Não é tão simplesmente como eu colocar comida na frente de uma pessoa que gostaria de engordar. Como não é simplesmente como eu tirar a comida da pessoa que quer emagrecer. Existem outras questões por trás disso. E era sobre isso que eu queria refletir com vocês hoje. Então, você já tentou fazer uma dieta? Já fracassou? Quantas vezes você fracassou? E quantas vezes você entende que o seu aluno está tal qual você, desmotivado, diante de um eventual fracasso, diante de uma tentativa e erro? O quanto você consegue entender que existem outras questões por trás da dificuldade de aprendizagem, que não somente a falta de vontade, a falta de esforço. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Beijinho, e até mais.